Boa tarde, turma, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana, termos a nossa aula via online e vamos iniciar orando para que o Senhor aquiete o nosso coração, nos dê direção daquilo que Ele quer nos falar. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos este tempo, que o Senhor esteja guardando a nossa casa, guardando o nosso espírito e a nossa alma, Senhor. Que o Senhor tire toda a ansiedade que esteja rondando a nossa casa neste tempo. Que o Senhor tire toda a aflição, que a gente não entregue somente ao Senhor as nossas preocupações, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos pela nossa nação, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão trabalhando na frente no combate a essa doença. Pedimos por nossos empregos, nossos familiares. Pedimos que o Senhor traga discernimento para que possamos usufruir deste tempo para nos entregarmos mais e mais ao Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que está nos dando de, mesmo de forma remota, estar buscando cada vez mais de Ti. Que possamos permanecer firmes, Deus, animados, que o desânimo não bata a nossa porta. Esse é o nosso pedido hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, nós encerramos ontem a aula... semana passada, né, aula 18, e agora nós vamos para a aula 19, que é entendendo algumas doutrinas, tá? E lá no início já fala assim, há algum dia da semana que devemos guardar? Esse capítulo vai falar sobre algumas doutrinas de igreja, tá? Seja da nossa, especificamente vamos falar daquilo que nós seguimos, tá? Então, assim, e a base nossa é sempre a Bíblia, certo? Então, lá diz assim, há algum dia da semana que devemos guardar? E tem um. Qual era o dia da semana em que os discípulos de Jesus se reuniam? Lá em João 20, 19, em João 20, 26, Atos, 1 Coríntios e Apocalipse, responde a nossa pergunta. E esse dia é o domingo, tá? De acordo com estes textos, é muito óbvio que a igreja primitiva respeitava o domingo como o dia do Senhor e se reuniu para celebrar seus cultos no dia em que o Senhor havia ressuscitado. Que vai acontecer, né? Que nós comemoraremos domingo agora. De acordo com Atos 15, 22 e 29, que leis do Antigo Testamento foram excluídas no ensinamento dos discípulos e exigidas que os seguidores de Jesus obedecessem. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia e vamos ler. Atos 15, do 22 ao 29. Atos... Atos 15, do 22 ao 29, diz assim. Então os apóstolos e os presbíteros e toda a igreja resolveram mandar representantes a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos foram dois dos líderes da igreja, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que eles levaram consigo. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos seguidores de Cristo gentios da Antioquia, da Síria e da Sicília. Saudações. Soubemos que alguns crentes daqui têm perturbado vocês e transtornado sua mente, porém, eles não tinham tais instruções de nossa parte. Portanto, percebeu nos sábios que, de acordo com a nossa decisão geral, mandar a vocês estes dois representantes oficiais, juntamente com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, estes homens que têm arriscado a sua vida pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, confirmarão pessoalmente o que decidimos a respeito da pergunta de vocês. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além de se guardarem de usar comida oferecida aos ídolos, da carne de animais estrangulados sem sangrar e da imoralidade sexual. Se vocês fizerem isso, é o bastante. Saúde a todos. Então, de acordo com
Atos. E tem abster-se de comidas sacrificadas aos ídolos. Abster-se do sangue e abster-se da carne de animais estrangulados. E abster-se da imoralidade sexual. Essas são as 4 abstenções que o livro de Atos traz para nós no Antigo Testamento. Amém? Guardar o sábado foi incluído? A Bíblia diz que não devemos deixar ninguém nos julgar ou ser árbitro das nossas vidas por causa de comida e bebida ou festividade religiosa ou celebração das luas novas ou aos sábados. Então, o sábado não foi incluído, tá? Nós não temos essa obediência a seguir, que seria guardar o sábado. E lá em Colossenses 2, 16 a 19, coloca isso, que inclui além dos sábados, comida, bebida, festividade religiosa e celebração das luas novas, tá bom? Há algum tipo de comida que não podemos comer? Aquela que engorda, aquela que faz mal, né? Que o colesterol aumenta, que a glicose sobe. Não existe nenhuma comida que não podemos comer, tá? Como a Bíblia chama as pessoas que fazem questão sobre a comida, fracos na fé, tá? Há algum tipo de carne que é proibido comer? Não. Como devemos tratar as pessoas que acham que só pode comer legumes? Não devemos desprezá-los nem condená-los. Hoje em dia tem bastante pessoas adeptas a ser vegetarianos e veganos, né? Tem até os crudíveros, que são aqueles que só comem ainda legumes cru, né? Nada que seja cozido ou processado. Por escolha de saúde, ok, mas agora por crer que a palavra diz que não pode, nós como irmãos não devemos desprezá-los, nem julgá-los, nem condená-los, tá? O que nós temos que saber é, na Bíblia, onde está dizendo que não tem nenhuma proibição, para que se nós tivermos oportunidade de conversar com essa pessoa sobre isso, nós argumentarmos na palavra. Nós temos que lembrar que nunca somos nós que vamos convencer as pessoas da verdade, tá? Quem convence é o Espírito Santo, nós acabe apresentá-las. Vamos falar aquilo que a gente acredita, onde que a gente viu isso, que passagem da Bíblia que tá, por que você crê nisso, e quem vai convencer a pessoa sempre vai ser o Espírito Santo. Amém? Qual deve ser a nossa atitude para com as autoridades? Tá? Saímos aí da questão de guardar sábado e domingo, de alimentos, agora com relação às autoridades, nós como os cristãos, né? Nós sabemos que toda autoridade é instituída por Deus, né? Se ela está sendo justa ou não, isso é ela que vai se acertar com Deus, né? Mas nós, como submissas às autoridades, de que forma nós devemos obedecer, se comportar, né? Pergunta 1. Podemos desobedecer ao governo do nosso país ou às suas leis? Não, né? 2. Quem colocou cada oficial do governo na posição em que ele está? Lá em Romanos 13, 1 Pedro vai responder isso. Deus, né? Eu falei no início que toda autoridade é instituída por Deus, né? Seja nossos pais, né? Quando somos filhos, depois quando somos casados, esposos, nossos maridos, né? Diante da igreja, nossos pastores, né? Os nossos supervisores, líderes de células, discipuladores. E na nossa vida civil, né? Aí entra prefeito, vereador, presidente de bairro, né? Governadores e presidente, né? E a gente vê como dentro dessa esfera ainda há conflitos. Uma pessoa que eu tenho observado muito nesses últimos dias é o ministro da Saúde, o Mandetta. Mesmo contrariando, mesmo sendo discordar de muitos pontos pertinentes com o presidente, ele é muito educado e diplomático nas falas dele nas entrevistas. Então, assim, ele se submete à autoridade do presidente, ele expõe, argumenta, né, aquilo que cabe ele no cargo dele, mas ele não desrespeita. Então, e olha que ele está numa situação, assim, muito crítica, tensão total, né? Então, olha o discernimento que esse homem está tendo, né? E a gente, às vezes, em pequenas coisas que nos desagradam, a gente acha ruim.
né? Porque mudou o horário do culto, ou porque não tem mais culto de manhã, eu vou começar a reclamar com a igreja, né? Ou se o prefeito mandou asfaltar a rua de trás e não mandou asfaltar a minha, já vou falar que ele não presta. Mas a gente tem que ter um olhar mais amplo da coisa, né? E mesmo quando a gente discorda ou quando a gente não né, nossa opinião vai contra aquilo que a gente está vendo, ou que eles estejam sendo injustos, a gente tem que ter um posicionamento de cristão, tá? A gente tem que sim reivindicar as coisas, a gente não pode ser banana também, mas nós temos que saber usar as palavras, saber o momento de falar e a forma correta de falar, né? Tem que seguir os protocolos, né? E 3. Podemos falar mal e criticar nossas autoridades? Acabei de responder, né? Não devemos falar mal nem criticá-los. Críticas construtivas, claro, né? Mas ainda assim, diretamente à pessoa. Não ir lá no Facebook, no Instagram da vida e começar a falar mal das autoridades, né? Buscar de forma formal levar a sua crítica construtiva. 4. Nós somos chamados para receber bênção por herança, tá? E a gente só vai receber herança daquilo que a gente é digno, né? Então nós temos que honrá-los para poder merecer. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda dentro de algumas doutrinas, falando agora sobre irmãs, mulheres cristãs, né? É pecado para as irmãs cortarem o cabelo, usarem calça comprida e usarem pinturas ou joias? Não, não é pecado, tá? Não apareceu ali, vou aparecer na resposta do de baixo. Há algum versículo na Bíblia que fala que as irmãs não podem cortar o cabelo ou cortar ou aparar os seus cabelos e usar calça comprida? Não existe, tá? Você não vai encontrar. Não há proibição para cortar os cabelos, não há proibição para o uso de calças, tá? Isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. Mas a Bíblia fala sobre você se vestir com modéstia, saber se portar em determinadas circunstâncias. Você pode sim usar joias, ok? Mas você não vai se exibir com elas diante de pessoas que de repente não têm a mesma condição que você, né? Ou você não vai aparecer toda pintada como se fosse uma festa de gala num café da manhã informal, né? Pede-se bom senso. Não vai usar uma roupa, uma calça muito apertada. Aqui nós estamos falando de sensualizar mesmo, né? A gente tem que ter modéstia. Com relação a cortar o cabelo, não totalmente incabível, né? Não há proibição para o uso de maquiagens, adornos e pinturas de cabelo. Não podemos seguir regrinhas inventadas por homens, mas somente a palavra de Deus. Qualquer regra ou ordenança que não podem ser baseadas na Bíblia são doutrinas dos homens, tá? Isso está lá em Colossenses 2, do 20 ao 23. E com relação aos homens, é pecado os homens da igreja usarem barba? Se fosse pecado, gente, aqui até de pastor pecador, né, de fiel pecador, não é pecado, tá? A Bíblia não fala nada proibindo o uso de barba pelos homens. Lá no Antigo Testamento era proibido aos sacerdotes, e apenas a eles, apararem a ponta da barba, tá? Nós não podemos concordar com críticas ou julgamento a respeito dessas coisas, pois não seguimos as regras dos homens, somos regidos pela palavra de Deus, tá? Então, homens podem fazer suas barbas, né? Manter o seu cuidado, não viver desleixado, que a gente vê que tem uns homens que largam umas barbas de tudo quanto é jeito, né? Mas aquela forma que você se sente bem, né? Que os que são casados da forma que agrade a sua esposa, né? Eu particularmente não gosto de barba do meu marido, né? Mas a gente tem que estar sempre bem apresentável, né? Cuidados. Colossenses 2, de 18 a 29. Que ninguém afirme que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e tem prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, e dessa forma os impeça de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa, mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. Então,
não temos que se apegar a nada desse mundo, né? Adoração, nós devemos ser humildes de verdade, não temos que ter falsa humildade, não acreditar em visões, coisas que as pessoas, tipo leitura de cartas e tudo mais, tá? Nós vamos crescer à medida que nós buscarmos em Deus nos aperfeiçoar. Isso que nós estamos fazendo hoje, apesar de não ser a maneira com que nós gostamos, né? Gostaríamos de estar presencialmente, onde as dúvidas vêm surgindo e a gente conversa, e aí o que não dá para, que eu não tenho condições de responder, a gente pede ajuda. Mas eu não desistir é importante, né? Nós estamos num tempo onde o desânimo vem muito rápido, né? Então a gente tem que vigiar e buscar sempre se manter firme, né? E se fortalecer em Deus e continuar aprendendo sempre. Amém? Então nós encerramos a aula dizendo